vai esmagar a Satanás sob os nossos pés. Fala galera, hoje a gente vai reagir à nova música do Alessandro Vilas Boas, Deus de Paz, e analisar se a música de fato é bíblica e se faz sentido. Afinal, a letra está bem forte e cheia de referências escatológicas. E se você não sabia, o Alessandro segue a linha do pré-milenismo histórico, ou seja, ele crê que Jesus vai voltar fisicamente antes do milênio e que vai reinar a partir de Jerusalém sobre toda a terra, e que a igreja passa pela grande tribulação antes disso tudo acontecer. Então vamos analisar verso por verso, comparando com a Bíblia e revelando tudo que essa música diz de fato sobre o retorno glorioso de Cristo. E se você ainda não sabe o que é o pré-milenismo histórico, estou deixando o card aqui em cima do nosso vídeo explicando mais sobre essa teoria. Então agora, sem mais enrolação, bora direto para nossa análise. Suas vestes serão em vermelho, como um homem que pisa ao lagar. Esse trecho da música vem diretamente de Isaías 63 e de Apocalipse 19, onde vemos um retrato impactante de Cristo voltando com ira e justiça. E olha o que ele diz em Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, com vestes tingidas de vermelho? Eu sozinho pisei no lagar, e o sangue dele salpicou as minhas vestes. Isaías 63, dos versos 1 a 4. E em Apocalipse 19 está escrito: estava vestido com uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Repara bem, o sangue que mancha as vestes de Jesus não é o dele, como na cruz. Agora é o sangue dos seus inimigos. Quando ele voltar, Jesus vai vir como rei guerreiro, executando o juízo final sobre as nações rebeldes. Se antes ele derrama o seu sangue para nos salvar, no seu retorno ele julgará com justiça e esmagará os ímpios como aquele que pisa as uvas no lagar. Essa é a ira santa de Deus, e ela é real, concreta e está no coração do Messias. Então, se você lia Apocalipse 19 e pensava que aquelas vestes manchadas de sangue simbolizavam só o sacrifício, agora dá para ver que é muito mais sério. É o julgamento real, literal, do rei que volta para reinar. Não tem a ver com o sangue de redenção. Pesado, né? Mas é isso que a Bíblia ensina. Ele marchará e sairá matando os seus inimigos na sua ira, a tal ponto que as suas vestes brancas de Jesus vão ficar manchadas pelo sangue deles. Então, bora seguir para a próxima parte da letra dessa música. Oh, quão glorioso será o dia do Senhor. Esse termo da canção O Dia do Senhor é muito usado na Bíblia e tem um significado escatológico profundo. Ele pode se referir tanto a um período estendido, que começa com a grande tribulação e vai até o juízo final, quanto também a um dia específico, que é o dia em que Jesus descerá dos céus em glória. Profetas como Joel, Amós, Sofonias e até Paulo e Pedro no Novo Testamento falam desse dia como sendo grande e terrível, um tempo de juízo para os ímpios. Por isso ele vai ser terrível, e salvação para o povo de Deus, e por isso ele será glorioso. E para quem segue o pré-milenismo histórico, o dia do Senhor é algo futuro, literal e visível. Não é uma metáfora. Ele marca o momento em que Jesus volta à Terra para derrotar seus inimigos, estabelecer o seu reino e dar início ao milênio, que é um tempo de paz e justiça, com Cristo reinando a partir de Jerusalém. Vai ser um tempo que vai abalar as estruturas do mundo,
política, religião, economia, tudo será submetido ao Rei dos Reis. E se você quiser saber mais sobre o milênio, eu vou deixar aqui a nossa playlist aqui em cima, falando tudo sobre o milênio. Então, bora continuar. Raiz de Davi, leão de Judá, sua glória jamais terá fim. Os títulos Raiz de Davi e Leão de Judá aparecem em Apocalipse 5, onde no qual a raiz de Davi fala da linhagem real do Messias e que ele é o legítimo rei. E o Leão de Judá mostra o seu poder e autoridade. Não é mais o cordeiro que morre em silêncio, mas agora ele vem como leão para reinar com vara de ferro. E a sua glória jamais terá fim. Aponta justamente para a natureza eterna, tanto de Jesus como do seu reino. Ele não é apenas uma criatura criada por Deus, como algumas seitas tentam ensinar, mas ele é o próprio Deus. E por conta disso, a sua glória jamais terá fim. Ungido de Deus, vem com as nuvens, diante dele tremerão as nações. Aqui temos uma referência direta a várias passagens bíblicas e todas apontam para a volta gloriosa de Jesus. Daniel capítulo 7, versículo 13, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Mateus capítulo 24, versículo 30, então verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Atos capítulo 1, versículo 11, este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, virá do mesmo modo como viste subir. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ou seja, a volta de Jesus será literal e visível, gloriosa e universal. E não apenas a igreja verá, todas as nações verão e tremerão diante dele. E é aqui que entra Salmos 2, um dos textos mais importantes sobre o julgamento messiânico das nações. O Salmo diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Tu as quebrarás como vara de ferro quando Cristo voltar. Ele não voltará para negociar com os reis da terra, mas para subjugá-los e reinar com justiça. E se você quiser entender mais a fundo sobre o Salmos 2 e o julgamento das nações, eu estou deixando o card aqui em cima desse vídeo para você poder entender bem mais sobre essa questão do julgamento das nações. Então, bora seguir para a nossa análise. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de romper os selos? Quem é digno de assentar no trono? Em breve virá. Essa parte é tirada diretamente de Apocalipse capítulo 5 e é uma das cenas mais marcantes do livro. João vê um livro selado nas mãos de Deus e ninguém no céu nem na terra é achado digno de abri-lo, até que aparece o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. O livro selado representa os planos de Deus para julgar e redimir o mundo. É o roteiro final da história e só Jesus é digno de abrir esse livro, porque ele venceu na cruz e ressuscitou e foi exaltado acima de todo nome. Quando ele começa a romper os selos em Apocalipse 6, ele dá início aos eventos do fim. Isso mostra que Jesus está no controle absoluto da história. Ele é o único digno de governar, julgar e reinar. Por isso a música repete: quem é digno? É uma afirmação poderosa. Ninguém além de Jesus é digno. Ele está no trono, ele reina.
agora e reinará visivelmente quando voltar. Nada foge do plano dele. Tudo está em suas mãos. Ele é digno. O Messias que venceu a morte, o Cordeiro que ressuscitou, o Senhor que rege as nações, em breve virá. Essa parte da música é linda e profunda. Ela conecta dois grandes momentos da obra de Cristo: a sua vitória passada sobre a morte e a sua volta futura em glória para reinar. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação e também a certeza da nossa própria ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Mas essa vitória não termina ali. O mesmo Cordeiro que ressuscitou vai voltar como rei para reinar sobre todas as nações. E isso é exatamente o que os Salmos profetizam, especialmente o Salmos 2, onde o Filho é entronizado e recebe as nações como herança. E também é o que Apocalipse 19 descreve: Cristo voltando como rei guerreiro, com justiça para julgar e reinar. E aqui entra uma distinção importante entre as linhas do pré-milenismo histórico e do pré-milenismo dispensacionalista. A grande expectativa do dispensacionalismo está no arrebatamento secreto antes da grande tribulação, para livrar a igreja desse período. Mas no pré-milenismo histórico, que é a linha seguida pelo Alessandro Vilas Boas, a igreja passa pela grande tribulação e a grande esperança não é ser retirada antes desse período tribulacional, mas é ver Jesus vindo nas nuvens, destruindo o anticristo e estabelecendo o seu reino visível e literal, um reino real aqui na terra, onde Cristo governa as nações com vara de ferro, como Apocalipse 19 declara, e que culmina na restauração final em Apocalipse 22, ou seja, aquele que venceu a morte voltará como rei e reinará para sempre. E bora pro próximo trecho. Vai esmagará Satanás sob os nossos pés. O Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. Deus de paz esmagará Satanás. Essa frase poderosa vem de Romanos 16:20, onde Paulo encerra sua carta com uma promessa escatológica cheia de esperança. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Mas essa não é só uma palavra simbólica ou poética. Ela se conecta diretamente com Apocalipse 20, onde vemos o desfecho do conflito cósmico. Satanás é preso por 1000 anos, depois é solto por um breve período de tempo e finalmente lançado no fogo eterno, onde será atormentado para todo sempre. Essa é a consumação da promessa lá de Gênesis 3:15, onde Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E quem é esse descendente? É Jesus. E olha que glorioso, essa vitória é compartilhada conosco. O texto de Romanos diz que Satanás será esmagado sob os nossos pés. Isso mostra que nós, o povo de Deus, reinaremos com Cristo e participaremos da sua vitória final sobre o mal. E é por isso que, mesmo passando por tribulações, perseguições, lutas, tentações, nós não desanimamos e podemos nos alegrar nessas tribulações, porque nós já sabemos o final da história. Ela não termina com a besta reinando, nem com o mundo em caos. Ela termina com Cristo triunfando e o inimigo derrotado para sempre. Veremos tua glória, santo e ungido.
Esse trecho aponta para os últimos capítulos da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, 21 e 22. Lá está escrito que Jesus reinará por 1000 anos com os seus santos. E depois disso, Deus Pai descerá dos céus com a nova Jerusalém. E então veremos a glória de Deus face a face. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz: E eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Já não haverá mais separação, nem templo, porque o Cordeiro será a nossa luz e a glória de Deus encherá toda a terra. E mais, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 2, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque o veremos como ele é. Ou seja, ver a glória de Jesus não será apenas um espetáculo, mas também será o momento da nossa transformação gloriosa. O santo e ungido, o Rei glorioso, ele não apenas virá, nós o veremos em glória. E isso será o clímax da nossa esperança escatológica. Cristo entronizado e Deus habitando conosco para sempre. Todos os povos virão te Sião. Esse trecho mergulha direto nas profecias messiânicas mais antigas e gloriosas. A ideia de Sião como centro do governo do Messias está em livros como Isaías 2, Zacarias capítulo 14, Miqueias 4 e Salmos 2 mais uma vez. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 3 diz: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e todas as nações correrão para ele, pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E em Zacarias capítulo 14, versículo 16, após o juízo das nações está escrito: E acontecerá que todos os sobreviventes de todas as nações subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. O que isso significa? No pré-milenismo histórico, essa profecia ela não é simbólica como no milenismo. Ela será literalmente cumprida quando Jesus reinar fisicamente de Jerusalém para as nações. E as nações irão até lá prestar honra, poder e adoração para aquele que é digno. Isso mostra um tempo de paz, restauração e ordem mundial sob o governo do Messias, algo completamente diferente do que vivemos hoje. E esse texto é um lembrete de que o reino de Cristo não será só espiritual, mas visível, justo e global. Todos os povos verão a sua glória e se curvarão diante do seu trono em Sião. O rei está vindo e todo o olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Égua da letra. O Alessandro, de fato, acertou com esse louvor. Merece um 10. Ela é uma declaração escatológica poderosa. Nos lembra que Jesus não apenas morreu por nós, mas que ele voltará em glória para julgar as nações e reinar sobre toda a terra. E como seguidores dele, carregamos essa bendita esperança, que não é apenas uma ideia abstrata, mas é uma promessa viva, concreta e gloriosa do reino que está por vir. Então é 10 para essa música, para tudo. E se você curtiu essa análise, compartilha com alguém que ama escatologia, manda no grupo da igreja, da célula, onde for, e deixa também aqui nos comentários qual trecho dessa música mais te impactou. E claro, se inscreve também aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo e vem fazer parte da nossa família Escatologia em Foco. Até o nosso próximo vídeo e tchau!